Lucas capítulo 4, verso 18, para que a gente possa começar pensando e convidando Deus para participar conosco dessa reunião. Lucas capítulo 4, Lucas 4, verso 18. É um texto conhecido, talvez você já saiba ele aí de cor e salteado, mas eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia. Lucas 4, 18. O texto vem nos falando de como Deus ungiu Cristo e dentro da fala de Cristo, olha que interessante isso daqui. 4:18 diz assim, ó: O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Cristo falando, depois do seu batismo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Existem outras versões que diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar liberdade aos presos. Existem lugares onde o grito da alma é abafada pelas grades, onde o tempo parece que não passa como normalmente passaria em outros lugares, onde a culpa talvez pesa e destrói a alma e a própria vontade de viver. E esse lugar é esse ambiente aonde nós iremos trabalhar. É justamente nesses lugares que Deus escolheu que você entre e liberte esses corações que estão à beira da destruição. Amada, a sua missão é sagrada. Você foi chamado, não foi chamado apenas para visitar os presos, você foi chamado para levar libertação aonde a liberdade física ainda não chegou. Aonde o mundo cala, o céu enviou uma voz. Quem? Você. Há vidas lá que não recebem visitas há muito tempo, famílias que talvez tenham se esquecido deles. Mas Deus não se esquece dos seus filhos amados. E é você quem leva a voz da esperança aonde só ouve-se desespero. Você é quem carrega uma mensagem que não se limita apenas a consolar, mas uma mensagem que ela é transformadora. Deus está querendo escrever novas histórias, e principalmente àqueles que estão aprisionados. Ele quer escrever uma nova história para cada um daqueles detentos, e ele quer escrever por intermédio de você. Eu conheço a história de um presídio no interior do Paraná, onde um homem que tinha sido preso, ele havia sido condenado por tráfico, o nome dele era Rafael. Ele foi condenado por tráfico, roubo, participava por obrigação dos encontros que aconteciam lá no Ministério Carcerário. Sentava-se lá no fundo, cabeça baixa, coração endurecido. Mas um dia, um dos capelões leu com eles a história de Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. E com lágrimas nos olhos, aquele homem entendeu. E no fim daquele encontro ali com aquele capelão, ele procurou o capelão e disse assim, ó, olha, até aqui eu não, ainda não havia entendido o que Deus queria comigo. Mas quando você disse que Deus ele não se importa com o passado, porque aquele pai representa o próprio Deus, porque aquele pai ele ficava esperando o filho voltar. E quando o filho voltou dentro daquele contexto ao qual ele retorna, fedido, sabe, todo, sabe, maltrapilho, o pai olha para o filho e diz assim: Meu filho. Ou seja, ele nunca tinha deixado de ser o filho dele, mesmo que ele tivesse afastado, mesmo que ele tivesse ido comer com os porcos, ele nunca tinha deixado de ser o filho. É assim que o pai o considerava. E aí o Rafael disse assim: quando você disse isso,
eu entendi que mesmo aonde eu já tenha chegado, Deus ainda olha para mim com misericórdia. Aí ele chorou, pediu uma Bíblia e depois de 3 meses ele estava liderando um pequeno grupo de oração ali dentro do presídio com os detentos. Sabe, queridos, ele saiu hoje já. Ele foi batizado lá dentro do presídio e hoje ele é capelão voluntário. Ele volta às prisões, onde um dia ele foi preso, agora como mensageiro de liberdade. E o exemplo dele é poderoso. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer, que você também ajude a fazer, a acontecer. Porque aquelas pessoas que estão lá dentro, elas não estão além do alcance da cruz. Enquanto o mundo diz, o seu caso é perdido, Jesus diz, você é meu filho. O sistema, o mundo, as pessoas, elas são marcadas pela culpa, mas a graça de Cristo reescreve a história dessas pessoas. E é você que é o mensageiro da cruz. Você que é o mensageiro que marca esse novo começo. E há uma urgência, queridos. Isso não pode esperar. Aquelas pessoas não podem esperar. E você vai ser a ponte que vai conectar o passado deles com o futuro deles. É você que vai fazer a conexão no dia de hoje. É você que vai levar esperança. Aonde há desespero, você vai carregar e trazer, sabe, uma nova luz. Você vai ser a resposta viva do céu para uma alma aflita. Então, o meu apelo para você que decidiu dedicar a sua vida, que decidiu tirar tempo da sua vida para alcançar estes que têm passado por tantas situações e principalmente talvez até mesmo pelas próprias escolhas deles, o meu apelo é, amado, não se acomode, não se canse, não se esqueça da responsabilidade que você carrega. Talvez a única Bíblia que alguns daqueles vão ter acesso é a Bíblia da tua vida. Por isso, consagre-se, reconsagre-se. Aquele ambiente é um ambiente onde o inimigo dominava. Mas a partir de agora, quando você chegar lá, você vai ser a luz. Você vai levar Jesus e vai dissipar todas as trevas e vai trazer esperança para aquelas pessoas. Então, não se acomode e não deixe de ter a tua comunhão. Mantenha a chama do evangelho queimando dentro do seu coração, ardendo, ao ponto de você transbordar e aonde você chegar, você seja o próprio evangelho a alcançar os corações. Então, reacenda hoje no seu coração esse fogo pela comunhão, esse desejo por conexão com Cristo, para que você seja a conexão de Cristo para com aquelas pessoas. Tenha fé, pregue com paixão, ore com lágrimas, pois aonde você entrar, o céu vai te acompanhar e vai mover e vai transformar e vai restaurar a vida daquelas pessoas. Você nunca vai entrar em um presídio sozinho. Você nunca vai entrar em uma cela sozinho. Você nunca vai falar com um preso sozinho. E quando eu falo que não vai estar sozinho, não é porque outros capelões vão estar com você ou porque os agentes penitenciários vão estar. É porque o Espírito do Senhor irá com você e aonde você botar o teu pé, ele vai estar contigo. E você vai ser a voz de Deus a ecoar naquele ambiente, na prisão. E pode ser que você não veja nenhum deles ou algum deles do lado de fora, saindo, porque talvez a pena deles, de quem você vai atender, é longa, mas pode ter plena certeza que aonde você entrar, mesmo que seja dentro de uma cela, lá dentro, você levará liberdade para aqueles corações aflitos. Que Deus te use poderosamente e te ajude a ser a voz de Deus, a trazer luz, a trazer liberdade, restauração e renovação neste ambiente, que é um ambiente onde pode parecer que seja escuro, ruim,
Mas quando você entrar lá, esse ambiente vai ser transformado e vidas serão transformadas. Que Deus te abençoe poderosamente nessa jornada do ministério carcerário. Seja um instrumento de Deus a transformar os corações, restaurar os corações e a trazer liberdade para essas pessoas. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nos ungiu também, para que possamos levar liberdade, para que possamos levar restauração e levar luz em um ambiente onde antes só habitava as trevas. As portas dos presídios estão abertas, Pai, para a tua luz. E aqui estão os seus instrumentos, estes homens e mulheres que decidiram ir aonde o Senhor mandar. E eles estão indo para uma missão complicada, talvez difícil, mas missão dada pelo Senhor é missão cumprida pelos teus servos fiéis aqui nessa terra. E olha quantos, Pai, o Senhor chamou. E olha quantos estão dizendo: eis-nos aqui. Então, por favor, Pai, antes que eles sejam uma bênção onde estiverem, que eles sejam uma bênção dentro dos lares deles, que as tuas mãos estejam sobre eles, que eles vivam uma comunhão diária, que eles vivam segundo a sua vontade e que o Senhor os use poderosamente. E quando eles saírem para proclamar o Evangelho nesses lugares inóspitos, que a tua presença constante sobre eles possa tornar esses ambientes um pedacinho do céu, porque o Senhor se fará presente. Abençoe esse grande exército que está se levantando e que muitos corações possam ser alcançados para teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá então, pessoal, para o treinamento. A gente tem algumas informações aqui importantes para passar para vocês. A maneira como vocês devem se vestir, a maneira que vocês devem se portar lá diante dos presos, dos servidores também, né? E isso é crucial para o avanço não só da obra lá dentro com os presos, mas também com os agentes penitenciários também, porque existe uma vontade deles também, da direção, não só da direção dos presídios, mas também da direção geral, da administração geral penitenciária, para que seja feito esse trabalho com eles também, com os servidores também. O nosso foco não é mais só fazer o trabalho com os presos, mas também com os agentes penitenciários. Pastor, eu preciso que o senhor habilite aí para que eu possa compartilhar a tela. Ok, já vou habilitar aqui já. Pronto. Todo mundo está vendo? Sim, tô vendo. Então, vamos lá. Treinamento do Ministério Carcerário. O papel do voluntário, né? Vamos lá. O papel do voluntário religioso nas unidades penitenciárias e as regras e responsabilidades. Procedimentos essenciais com o crachá. Se porventura o religioso, o voluntário, perder ou for roubado seu crachá, ele terá sim que dar queixa na unidade penitenciária de furto ou perca do crachá e fazer outro crachá. Aquele crachá vai deixar de funcionar, vai deixar de ser uma autentificação funcional, tá? Solicitar a remissão junto ao diretor, né? A importância do uso do crachá. O crachá é mais que um acessório, é um símbolo de identificação e credenciamento indispensável para atuar dentro das unidades. Ou seja, se você chegar lá só com a sua identidade, você não vai entrar. Você precisa estar com o crachá não no bolso, de forma visível, ou pendurado,
ou clipado em você, ele precisa estar visível em você. Condutas éticas. É estritamente sigiloso tudo que acontece dentro da unidade penitenciária, tanto com os presos, tanto com com os agentes. Vocês irão ver algumas coisas lá e essas coisas vão ter que permanecer lá. Não pode, de maneira alguma, comentar ou divulgar informações. Vai ter alguns presídios aí que vocês vão poder registrar imagens. Essas imagens terá que passar por filtros, né? Não só pela administração penitenciária, mas também pela mídia, nossa mídia aqui, para que não seja exposto o rosto dos internos, né? Tratar com respeito os servidores, evitar relacionamento afetivo de qualquer tipo com os presos. Vocês também vão tratar com presos, não só presos, mas em pessoas de situação em semiaberto, né, que estarão ali cumprindo regime semiaberto. Ou seja, para quem não sabe, o regime semiaberto é aquele que cumpriu a pena fechado, né? Aí ele é concedido um benefício a ele para que ele possa cumprir a pena em regime semiaberto. O que é o semiaberto? Às vezes pode ser monitorado por tornozeleira eletrônica ou uma prisão domiciliar, né? Existem várias formas de cumprimento dessa pena aí, tá? Mas de maneira alguma vocês devem ter relacionamento afetivo. Não é permitido entrar com aparelhos, telefone, relógio, aqueles relógio digital, pulseiras, nada, nada, nada. Brinco não preciso nem falar, né? Que a nossa igreja não usa brinco. Mas algumas pessoas aí usam relógio. Então, assim, principalmente se for aqueles relógio digital, de maneira alguma vocês vão poder entrar. A adereço que vocês vão poder entrar é no máximo a aliança de casamento de vocês ali e no máximo um cinto. Se puder evitar o cinto, também seria bom. Suspensão do credenciamento. Acontece? Sim. Caso de irregularidade, o diretor da unidade comunicará ao voluntário e à organização religiosa por meio de notificação. Essa suspensão é feita, sim, tá? E você, se caso ocorrer algum tipo de infração que você vier a cometer lá, ou eles descobrirem que você tem algum tipo de vínculo com algum preso que você preencheu, você que fez o formulário, você preencheu aí sua ficha, né, informando que você não tem vínculo com nenhum preso, seja de qualquer tipo, amigo, parentela de primeiro grau, né, naquela unidade. Se porventura eles descobrirem, você terá sua credencial suspensa por 2 anos. Se você cometer alguma coisa a mais, pode acarretar não só na sua suspensão, mas da entidade religiosa, ou seja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por 2 anos também. Como fazer o recredenciamento? Após os 2 anos, aí vai ter que fazer todo o processo de novo, e é isso. Como eu disse, é aplicável também à entidade religiosa, né? Itens permitidos e regras para doação. Pode entrar com o quê no presídio? Instrumentos musicais de corda e sopro, materiais de Santa Ceia, roupa de batismo, pendrives e caixa de som. Bíblia também, né? Em algumas unidades, vocês vão poder entrar com mais coisas, em presídios menores, né? De acordo com o conhecimento, de acordo com a confiança que a gente for passando para aquela unidade, eles vão ficando mais maleáveis. Mas no ofício que tem, o que é permitido é só isso aqui. E a Bíblia, que aqui não está, tá? Doação. Você não deve doar, você não deve, não, você não pode doar
uma coisa, um item específico para um grupo, um pequeno grupo ou por um preso. Você tem que doar no coletivo. E essa doação tem que ser feita mediante ofício aqui, pela administração geral, tá? Não pode ser ali em um bloco ou uma ala só. Você vai ter que ver com o diretor da unidade qual que é a demanda, quantos itens pode ser doados, porque de maneira alguma vocês vão poder doar um para cada. Vai ser no máximo um, dois por cela. Raras exceções que vai acontecer isso, de você poder doar em grande escala para todos, tá bom? Regras para atuar na unidade prisional. Limite de voluntário. Quantos voluntários pode entrar por vez? Somente 4 voluntários por dia. Lógico, como eu disse, algumas unidades serão mais flexíveis e irão ceder ali, porque isso é uma diretriz da direção da unidade. Mas na portaria são somente 4 voluntários por dia. O período de atuação, somente 2 horas. Mas já existe um presídio aí que a gente já consegue trabalhar aí por um período maior. O diretor super identificou com o nosso trabalho, né? Viu a seriedade e disponibilizou ali todos os dias, inclusive os sábados, tá? E a gente vai poder ficar mais tempo dentro da unidade. Voluntário feminina ou masculina, pode entrar? Pode, desde que esteja um representante de cada sexo para entrar naquele bloco em específico. Por exemplo, vai entrar num bloco, uma irmã, pode entrar num bloco masculino? Pode, sem problemas, desde que esteja pelo menos um voluntário masculino com ela. E da mesma forma, os homens. As roupas, as vestuárias, cores de roupas. Roupas não podem ser amarelas, porque como vocês estão vendo na foto aí, esses de amarelos aí são os presos. E isso não é só em um presídio em específico, é em todo o estado de Goiás. Essa é a vestidura deles. São amarelos. Você não pode usar preto, amarelo e roxo. Roxo é o uniforme dos familiares. E preto é o da Polícia Penal. O resto vocês podem usar qualquer cor que vocês quiserem. As roupas não podem ser roupa, como diz o pastor, um pastor amigo nosso, embalada a vácuo, tá? Roupas apertadas, principalmente as mulheres aí, porque muitos presos aí já têm anos sem receber visita. Certamente vocês, mulheres, vão receber olhares, mas não fiquem temerosos, porque é normal, tá? Nossa responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade naquele lugar? Anunciar a volta de Cristo. De que forma? Palestras, estudo bíblico. Qual que é a nossa missão como igreja? Levar a palavra para trazer a liberdade para eles. Nosso trabalho como igreja vai além de cumprir regras. Ele reflete o compromisso com a transformação espiritual, emocional e social das pessoas privadas de liberdade. Cada norma que seguimos garante o respeito, a segurança e a continuidade desse trabalho tão importante. Então, não é só cumprir as regras, a gente tem que levar isso com seriedade para que aqueles servidores também possam ver nosso trabalho com seriedade e cada vez poder dar mais crédito para nós para que possamos avançar mais sem ter que pedir muito para eles. Como eu falei, nosso trabalho como igreja é anunciar a volta de Cristo, né? Mediante a palavra.
A palavra de Deus transforma e é nosso dever anunciar essa mensagem de esperança. Devemos agora sentir a responsabilidade de trabalhar com intensa dedicação para transmitir aos outros as verdades que Deus nos deu para este tempo. Nunca é demais sermos zelosos. Quando eu falo zeloso, é no sentido de todos os cuidados possíveis. Como o pastor Daí disse aí, a gente está pisando no terreno encantado do inimigo, né? E o inimigo tentará fazer tudo para sabotar ali nossas visitas ali. Porque, sim, existem pessoas que fazem o trabalho missionário ali naquele lugar. Mas o nosso diferencial é que temos isso aqui no canto esquerdo de vocês, a palavra, a mensagem verdadeira. Somos portadores dessa mensagem. E é nosso dever compartilhar, anunciar essa mensagem. Que Jesus morreu, mas ele vive, está vivo. Quando falamos em liberdade, trata-se de liberdade espiritual. Nossa intenção não deve ser libertá-los da prisão física. Nós, mediante a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, seremos instrumentos para libertá-los do pecado, em nome de Jesus. Como eu disse, existem pessoas que vão lá fazer esse trabalho missionário. Porém, é até engraçado eu falar isso aqui, mas eles pregam para eles que se eles fizerem determinadas coisas, daqui tantos dias eles serão libertos, né, daquela prisão física, e isso não acontece. Infelizmente, essas pessoas começam a ficar frustradas com a religião. Mas quando a gente for levar, como igreja, levar a palavra que liberta, vai ser o nosso diferencial. Eu tenho certeza que através do Espírito Santo, nós vamos alcançar muitas pessoas. Agora é com o pastor Adair. Ok, obrigado, Sandro. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu anotei algumas coisas aqui, talvez que são dúvidas que vão surgir aí no coração deles. Antes de entrar na minha palestra, na parte que eu vou falar, antes da Alice, a Alice preparou um sorteiozinho para vocês também aí, para sortear a camiseta do Ministério Carcerário. Lembrando que nós já temos um modelo da camiseta do Ministério Carcerário, essa daí que o Sandro está mostrando é a do Ministério Carcerário, mas é a da liderança, e tem uma outra que é uma mais comum, que é aquela gola redonda, que é com escrito no centro. Essa daí será para todos aqueles que serão os capelões aí que nós temos, que estarão distribuídos em todo o nosso estado, tá bom? Queridos, bom, primeiro ponto, antes da Alice fazer o sorteio aí, eu acredito que seja interessante a gente abordar e tocar nesse assunto. Tá, o que me faz perder a credencial? A credencial eu posso perder por vários motivos. Por desacato, desrespeito aos agentes, fazer alguma coisa que possa levar a desconfiarem da minha atuação lá. Então eu tenho que tomar bastante cuidado a respeito da minha conversa com o detento. Eu tenho que entender que muitos vão estar com o coração aberto, vão estar sedentos, mas a grande maioria ali vão ouvir a palavra, mas vai ter um ou outro que vai te procurar e vai querer que você compartilhe, que você leve uma cartinha, que você leve uma mensagem, alguma coisa, vão tentar te entregar alguma coisa. Talvez alguns aqui já tenham experiência, mas para quem não tem experiência, fique tranquilo, não vai ter nenhum tipo de abuso, não vai ter nem nada que você vai ser forçado a fazer. Tinha muita gente que estava com medo a respeito disso, mas não se coloque numa situação Da revista, né? aonde um detento te procure para te entregar algo, ou você combine que vai levar algo, ou se ele pedir para você levar não leva um recado para minha família lá fora. Não entre nessa. Isso daí vai fazer com que você perca a sua credencial e vai fazer com que o Ministério Carcerário fechem as portas para o Ministério Carcerário. Nós vamos retroceder, vai trancar as portas para nós e não vamos ter mais acesso. Então, assim, fique bastante atento a esse ponto, tá bom? Porque você não vai perder só a credencial. O nosso papel lá é compartilhar a palavra, instruir eles na palavra. Nada além disso. Então, tem que ser bem transparente. Nós temos que entender que nós estamos do lado dos agentes. Entendeu?
Pode ser que alguma pessoa lá dentro tenta te convencer de que está sendo maltratado, alguma coisa. Fala, leva um recado. Não, nosso papel é compartilhar a mensagem do evangelho para que não se feche as portas para nós, tá bom? Porque às vezes na tentativa de ajudar um detento, eu deixo de ajudar todos os detentos, entendeu? Então, entenda qual é o seu papel lá dentro. O que me faz perder a credencial é fazer qualquer coisa que leve a crer que eu esteja agindo de má fé ou que leve a crer que eu esteja fazendo, atuando de uma forma que esteja contra o sistema penal, tá bom? Então, nós não levamos recado, nós não levamos cartinhas, nós não levamos nada, 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 tá bom? Um outro ponto que o Sandro acabou de abordar aí, não tenha medo das revistas. Aqui no estado de Goiás é uma coisa linda o que nós temos visto. Existem máquinas que escaneiam, você não precisa ficar nu, você não tem que ficar pelado lá, não vai ter que passar por situações vexatórias, a qual antigamente tinha que passar, tá bom? Então toda vez que você for entrar no sistema penal, a sua revista vai ser por scanner. Então fique tranquilo quanto a isso, não vai ter nada disso. Muito pelo contrário, aqui em Goiás, o sistema penitenciário está aí anos-luz à frente de que outros estados. Segundo ponto, se eu levar materiais, como o Sandro falou aí, olha, nós não podemos privilegiar um detento, um grupo de detentos. Não. Quando eu vou levar algo, é para atender a todos. Então, não entre nessa de querer ajudar um presentinho, alguma coisa nesse aspecto. Nós não entramos nessa. Um outro ponto é, nós estamos pleiteando a possibilidade de montar classes bíblicas dentro da penitenciária. Existe o formato de trabalho que já está corriqueiro, que tem acontecido em todos os lados, que é o formato de você ir, ficar de frente com a cela e falar ali e tal, sem entregar nada, sem entregar estudo bíblico, sem poder entregar a Bíblia. Mas nós temos pleiteado a possibilidade de poder levar esses detentos para um lugar específico, que é onde eles próprios passam por cursos e aí ali fazer como se fosse uma classe bíblica, com o estudo bíblico na mão de todo mundo, com a Bíblia também na mão de todo mundo. E isso vai ser por fases, por grupos, grupo um, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e assim ia acontecendo, tá? Um outro ponto que eu preciso tratar com vocês é que em algumas penitenciárias vocês vão conseguir sim ser semanal o atendimento, em outras não. Por quê? Porque pode ser que no período que você vai, no sábado ou durante a semana, na outra semana eles liberem para você um outro grupo. Tá? E lembre-se, independente de que isso nós sabemos que não é o bom para o estudo, para o andamento do estudo bíblico, lá dentro são os agentes que mandam. Então não discuta, não bata a boca, não brigue, não tente argumentar de uma forma contrária a que eles colocarem, tá bom? Se eles estão fazendo um rodízio de grupo, beleza, eu pego esse grupo, começo de novo com esse grupo que veio. E aí, quando eu me encontrar com aquele grupo novamente, aí eu dou sequência no estudo da forma que foi estabelecido pelos agentes penitenciários, tá bom? Um outro ponto. Alguns estão me perguntando, pastor, eu posso fazer o Impacto Esperança lá? Tem como eu levar vários livros? Não, amados, não tem como. A não ser que seja no interior, onde você tem o contato direto com o diretor do presídio e ele vai dar uma abertura a mais. Cada diretor tem uma liberdade para agir. Mas tudo que nós conseguimos aqui é abrir as portas para vocês. Se você tiver um acesso ao diretor, às vezes você vai ter acesso a um tipo de trabalho diferenciado do que em outros lugares, tá bom? Então, ó, uma dica: faça amizade com os diretores das prisões. Leva um Servidores. um presentinho para eles, leva lá, tipo, alguma coisa aí, um livro, e ore com ele, faça ali uma amizade com ele. Pense que nós também temos que alcançar os agentes penitenciários, tá bom? Pastor, mas e se eu quiser fazer um impacto? Bom, nós conseguimos fazer um impacto via escritório da associação aqui, ali no complexo de Aparecida, mas nós fizemos uma petição e nós tivemos que remarcar quase pela segunda vez de novo. E aí demorou Então é tudo por petição. Você tem que fazer um pedido e aí eles vão analisar e
e liberar. Só que tudo que a gente for doar, se for fazer um impacto, ó, não, aqui eles deixaram fazer um impacto. Eu tenho que levar todos os livros, deixar lá alguns dias, porque eles vão olhar livro por livro para ver se tem alguma informação, alguma coisa dentro do livro. Então, é por isso que o impacto não é tão fácil quando eu quero fazer na penitenciária, tá? O que que eu posso doar? Sandro, o que que eu posso doar? O que que poderia ser barrado de doação? Quando você disse assim, eu não posso doar para um, tem que doar para todo mundo. O que que seria esse doar, Sandro? Abre um pouquinho. Você pode doar kit de higiene pessoal, né? Basicamente é só isso. Talvez você vai poder Talvez você vai poder doar ali alguma literatura, né? Num presídio menor, né? Algum panfleto, né? Isso sim, mas basicamente é um item ali de higiene pessoal, né? Talvez um kit, um item não, um kit ali, creme dental, sabonete, né? Para a pessoa fazer a higiene pessoal dela ali. Ok. E basicamente é só isso. Sandro, você me dá licença para falar um pouquinho da sua história? Claro, pastor. Tá. O Sandro, ele tem bastante conhecimento interno, porque o Sandro ele foi alcançado dentro da penitenciária, ele foi alcançado pela luz, foi transformado, foi restaurado, está aqui fora e hoje é o responsável por levar as luzes lá para dentro. Tá bom? Então, a maioria das coisas que ele vai tratar e abordar com você e as dicas é por conhecimento que ele teve lá dentro, quando ele estava preso. E hoje ele nos ajuda, nos dando dica, nos mostrando, pontuando, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, assim, quando você tiver alguma dúvida, pode conversar com o Sandro, porque ele vai te falar, ele vai tentar te ajudar, ele vai tentar esclarecer e te dar um suporte de uma forma com conhecimento de causa, tá bom? Um outro ponto que eu preciso falar aqui. Sandro, o Sandro abordou o tema de não se relacionem com os detentos. Aí você pode ter pensado assim, mas eu vou me relacionar com o detento? Pelo amor de Deus. Mas tem um detalhe: se os agentes penitenciários chega à conclusão de que você tem uma amizade ali dentro mais forte, você pode ser impedido de dar andamento porque tem relacionamento, tem sentimento envolvido no seu trabalho, entendeu? Então não é só relacionamento homem-mulher. Nós estamos falando de relacionamento de proximidade. Se eu tiver uma amizade, um tratamento diferente com um detento, a penitenciária, o agente pode considerar como sendo alguém muito próximo de mim e aí parar o seu atendimento que você está realizando ali. Então, tente tratar todos com igualdade, tá bom? Para que o negócio possa acontecer e continuar acontecendo e muitas pessoas serem alcançadas, tá? Quando o Sandro falou assim, olha, o maior número de pessoas que podem entrar são 4 pessoas. Bom, se nós Por tivermos dia. se nós estivermos falando da penitenciária ali, do complexo penitenciário, eu tenho que pensar que é 4 pessoas por grupo, entendeu? Se eu entrar lá dentro com o meu grupo tem que ser no máximo 4 pessoas. Por quê? Porque o atendimento que eu vou fazer, às vezes entregando estudo bíblico, ali é todo aquele movimento que vai acontecer, eu preciso de pessoas me dando suporte. Então, esse grupo só pode ser 4 pessoas. Mas como o complexo é grande, pode ter mais de um grupo fazendo o atendimento. Só que você vai se deparar com outros grupos religiosos lá dentro também. E se você chegar se eles forem te colocar lá dentro, numa região, num lugar, num Num ambiente. bloco. Oi? Num bloco. Num Isso, no bloco. bloco. Tava fugindo a palavra. Num bloco aonde você estava dando atenção, mas agora tem um outro religioso de outra religião atendendo, amado, eles vão te direcionar para outro bloco e tá tudo certo, tá bom? Lembrando, não discuta e não fique em discussão, porque se você fechar a porta para você ali na penitenciária, dificilmente nós vamos abrir novamente. Lembre-se que se eu perder a minha credencial, é só depois de 2 anos que eu vou conseguir fazer novamente. E sem credencial eu não posso entrar, ok? Tempo, o Sandro falou assim, ó, são 2 horas, dependendo o complexo que você tiver, o bloco que você tiver, são 2 horas
por ambiente, Sandro, foi isso que o diretor falou para nós aquele dia? Isso aí vai variar de diretor para diretor, né? De unidade para unidade. Tem unidade que vai deixar você ficar 2 horas por bloco. Aí já tem unidade, vai depender do presídio também, né? Tem presídio que é menor. No caso, às vezes um presídio vai comportar aí 300 presos, 400 presos, vai estar tudo só em um bloco. Aí você vai ter 1 hora, 2 horas desde a sua entrada até a sua saída. Tá. E Já aí na penitenciária lá na CPP, na Casa de Prisão Provisória, o diretor dispôs para nós lá que a gente pode fazer o dia inteiro. trabalho o dia todo. Claro que tem os horários, né? É das 9 até as 11, se não me falha a memória. Das 9 às 11 e das meio-dia às 4. Tem que confirmar com ele. Ok. E se acontecer algum procedimento nesse período, vai ter que interromper o trabalho e esperar acabar o procedimento. Vai ter dia que você vai chegar e não vai ter como você fazer atendimento. E tá tudo certo. Volta para casa e tá tudo certo. São regras, a gente tá lá para obedecer as regras, tá? Um outro pontinho aqui para fechar. É, Amigos, nós estamos pleiteando para montar a classe bíblica lá. Então nós já fizemos a petição, estamos aguardando, porque se liberar a classe bíblica, aí nós vamos fazer uma doação de estudo bíblico para ali a penitenciária, Bíblias para a penitenciária, e aí esse material vai ficar na penitenciária e aí você vai montar lá dentro lá uma classe bíblica, tá bom? E aí vai ser, aí pode entrar data show, vai poder entrar som, vai ser como classe bíblica mesmo. E vai ser lindo se der certo. Um outro ponto que eu gostaria de falar: se você encontrar abertura, trabalhe com agente, amado. Os agentes precisam ser alcançados também. Por exemplo, nós fizemos amizade com alguns agentes aqui. E eles estão abertos. Você manda uma mensagem para eles, estão abertos para nos atender. Quando a gente chega lá, nós já estamos aproximando. Um dia eu vou convidar eles para vir comer aqui na minha casa. Então, essa amizade. Eles mandam mensagem para a gente já, bom dia, ore por mim. Isso mesmo. Então, assim, Então, já assim, são vamos pessoas que estreitando também os precisam laços, ser né? alcançadas. Isso aí, certo? É, Ô, pastor, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que o senhor acha que o senhor esqueceu. hum, Lá no complexo de Aparecida, na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia, o diretor da unidade quer que pelo menos uma vez por mês faça o trabalho com os agentes. É um querer dele. é. E o último ponto aqui, para o sorteio aí que a Alice vai fazer, que ela tá ali ansiosa para fazer um sorteio e dar um presente para vocês. Amado, um detalhezinho. Às vezes, a gente sabe que quando a gente vai dar estudo bíblico, a gente tem que falar com a linguagem simples para alcançar as pessoas. Lá dentro não é diferente. Eu preciso trabalhar com uma linguagem simples para que possa, então, alcançar aquelas pessoas que estão lá dentro. Não vá com linguagem rebuscada, não vai com linguagem, sabe, igrejeira, não leve uma linguagem que às vezes a gente é costumeira para nós dentro da igreja. Só que tem um ponto, tome cuidado para você também não tentar se igualar e começar a falar com eles numa linguagem mais rebaixada. Eu não tô falando de palavrão nem dessas coisas. Eu tô falando assim, você começar sabe, trocar gírias ali e tal e tudo mais. Por quê? Porque eles te olham lá dentro como se fosse um pastor. Você vai ver que muitos deles vão te chamar como pastor, pastora. E é dessa forma que nós temos que nos portar lá diante deles, entendeu? Todos eles vai te chamar assim. Vai ser sempre assim, ó. Você é o pastor. Coloca isso na tua cabeça. E lá dentro você é de fato mesmo. Não fica com esse negócio, não, não, eu não sou pastor, não. Pastor é outro, eu sou só. Não. Para eles você é o pastor. Para eles, você é a pastora. E aí você precisa agir e se portar lá dentro dessa forma. Então, cuide com a linguagem, cuide com o jeito de falar, para tentar alcançá-los, não com igualando as gírias, mas apresentando a Cristo, porque Cristo é que precisa alcançar os corações dele, tá bom? Alice, sorteia aí. Manda um presente para esse povo aí. Então vamos lá. Eu coloquei todos os nomes aqui, todos de vocês que estão aqui no chat. E aí eu vou iniciar sorteando as duas camisas do Ministério Carcerário. Após a gente finalizar o Quem sorteio, quer ganhar essa camisa aí? Deixa eu ver a mãozinha de quem tá com a eu, câmera aberta. Quem tá com a eu, câmera fechada e puder abrir, abre Eu, aí, que eu quero eu, ver se vai querer. eu. vai começar.
Após finalizar o sorteio, eu peço, o meu contato está no grupo do Ministério Carcerário, e eu peço que vocês entrem em contato comigo, porque eu não tenho todos os contatos, tá bom? Ou podem comunicar o Sandro, que aí ele me passa o contato de vocês e a gente alinha para você receber seu prêmio, tá bom? Ô, Alice, Então, primeiro fala aí o que que nós vamos ter de sorteio hoje. hoje nós vamos sortear duas camisas do Ministério Carcerário, com a gola redonda, que vai ser a que vocês vão usar para entrar no presídio. Vamos sortear dois livros, que vão ser dois livros que vão ajudar vocês, nessa caminhada, nessa jornada, escolhidos a dedo. E também vamos sortear uma Bíblia especial com capa de luxo. Eu não estou com todos os prêmios aqui, mas vocês podem ter certeza que vai valer a pena quem ganhar, tá bom? E Eu quero a Bíblia. então eu vou sortear aqui, ó. A primeira pessoa a ganhar a camisa é a Mary Santos. Ela tá por aqui? Mel Santos, tá? Isso, aqui ela tá com contato no chat. Se tiver ativo aí, já manda uma mensagem lá no grupo lá ou aqui no chat aqui falando assim, ó, tô aqui, tá? Isso, ela foi a primeira pessoa a ganhar a camisa do Ministério Carcerário. Pode E seguir. a segunda pessoa foi a Giovana Leles. Ai, eu tô aqui, eu aqui. Cadê? Onde tá a Giovana que eu não tô vendo? Ai, tô muito feia, pastor. Fica em paz, abençoada. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. Então vamos lá. Vou sortear agora um livro, do Ministério Carcerário que vai ajudar vocês, na caminhada de vocês. Foi o Crécio. Crécio, tá por aí? Cadê o Crécio? O Crécio ganhou o livro. Se não falar oi, não levantar a mãozinha, eu vou entender que já saiu. É Crécio do quê? Tá Shiloh. só Crécio aqui no chat. Crésio, não é Crésio, será? É Crécio Crécio. mesmo. É Crécio mesmo? Vamos ver. Fala um oi, manda uma mensagem no chat. Ô, Crésio, Crésio. Crésio, né? Vamos lá, vai, pode sortear a próxima. De Anápolis. A próxima pessoa a ganhar o livro é o Laudislau. Ó, rapaz. Vamos ver se o Ladislau tá. Ah, tá aí já, pronto, ativo, já tá. E agora, para nós finalizarmos, eu vou sortear a Bíblia, A Bíblia capa que luxo. foi Bíblia missionária capa luxo. Idásio. Idásio, tá por aí? Deixa eu ver você. Cadê? Idásio, fala, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão pra ver. Olha aí. Aí ele aí, ó. Parabéns, Glória a Deus. parabéns. E a gente já vai Então, ganhando. vamos alinhar agora para vocês receberem o prêmio de vocês. A Alice é administradora do grupo. No grupo não tem muitos administradores. É eu, pastor daí e a Alice. Aí vocês podem entrar em contato direto com ela aí para estar pegando o seu prêmio. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu passar mais alguns detalhezinhos aqui antes da gente orar e encerrar e você poder descansar, né? Que o dia hoje foi pesado, tenho certeza que foi pesado. Eu vou passar por vou passar rápido em alguns slides, outros eu vou mostrar, talvez me atentar um pouquinho mais e depois nós vamos abrir para perguntas, e caso tenha pergunta. Então, se você tiver alguma pergunta aí do tema do Sandro, já coloca, já anota aí para você não esquecer, tá? E se você vê que alguma coisa que eu fale que também ficar com alguma dúvida, tá bom? Ô, Bom, pastor, eu tô aqui, o Clésio Eduardo. pronto, pronto. Vai ter seu presente, irmão. Vamos lá. Só lembrando que a nossa base bíblica é lembrai-vos dos presos, como se estivesse, na realidade é Mateus 25, mas esse texto de Hebreus 13, 3 foi o que eu usei. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Mateus 25, 36 e 40 diz: Estive preso e foste me ver. Em verdade vos digo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tudo que nós fizermos de bom ou de ruim
aqui nós estamos simplesmente fazendo ao próprio Cristo. Então, as minhas ações positivas e boas, e principalmente nesse contexto de ir aonde ninguém vai, Deus olha com bons olhos. Ellen White fala sobre isso da seguinte forma: o trabalho não é vão. Quando alguns unidos aos seus esforços humanos com os divinos procuram alcançar as profundezas dos ais e misérias humanas, sobre eles repousará ricamente a bênção de Deus. Olha que interessante. Nós somos abençoados quando abençoamos outras pessoas, principalmente em situações complicadas. Mesmo que apenas poucos aceitem a graça do Senhor Jesus Cristo, sua obra não será vã, pois uma alma é preciosa, muito preciosa aos olhos de Deus. Cristo teria morrido por só uma alma, a fim de que essa uma pudesse viver pelos séculos eternos. Olha que interessante. Você vai fazer o trabalho lá na prisão e pode ser que você não alcance muita gente, mas se você encontrar e alcançar uma pessoa, já é o suficiente para alegrar o coração de Deus. Entenda isso. Você é Amém. a luz que vai raiar naquele lugar sombrio e Deus vai te usar poderosamente. Qual que é a postura do capelão? O capelão do Ministério Carcerário é um embaixador do reino de Deus e representante de Cristo. Alguns atendem famílias fora e outros atendem dentro das prisões. Então, nós temos dois grupos de pessoas: aqueles que atendem dentro, que vão falar direto com os presos, e aqueles que vão atender os de fora. Mas a nossa conduta deve ser ética e regida pela Bíblia. Entenda isso, sempre o nosso comportamento precisa abrir portas e mostrar que nós somos representantes do reino. O capelão que trabalha interno faz parte das equipes de atendimento nos presídios. Quais são as atribuições? Cadastrar os reeducandos nas unidades. Eu tenho que ter o cadastramento desses que eu estou atendendo dentro das unidades. Executar a escola bíblica dentro dessas unidades, que é o curso bíblico, e avançar no discipulado dos internos, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho interno, ter o cadastro deles e dar os estudos bíblicos lá dentro. Às vezes você vai dar para um bloco, na outra vez você vai retornar e vai falar com outro bloco, mas sempre tenha em mente que todos precisam ser alcançados, tá bom? E aí você vai fazendo anotações do nome deles para que você saiba ali qual é o grupo e qual é o estudo desse grupo que você está atendendo nesse momento que você está lá dentro, tá bom? E tem os capelães externos. Como que eles atuam? Bom, eles atuam nos distritos e atendem as famílias dos presidiários. Nem todos aqueles estão aptos ou podem ou querem entrar dentro dos presídios, e não tem problema nenhum. Mas mesmo assim eu ainda posso participar do ministério carcerário. De que forma? Atendendo os familiares, indo nas suas casas, nas suas residências, atendendo eles. Entendeu? Eu posso montar um call center da esperança com as famílias, começar a fazer contatos e ligações. Eu posso visitar as famílias dos reeducandos que estão dentro da área de atuação do distrito onde eu estou. Eu posso vincular o reeducando batizado à igreja mais próxima e tentar direcionar as famílias para essa mesma igreja, ok? Atuar junto com os demais líderes nos departamentos da igreja local. Então, quem trabalha fora, eles vão trabalhar diretamente com as famílias, mas tem aqueles que querem trabalhar dentro e fora, e tá tudo certo também. Podem atender os presos e depois atender os familiares também, aí para conduzir estes a conhecimento da verdade e de Cristo. O Ministério Carcerário e a visitação dos familiares dos presos. Essa é a forma que nós temos de conhecer a realidade de que cada preso está inserido. Eu visitar a casa lá da família dele vai me dar uma visão maior do contexto a qual ele está inserido. É uma maneira também de conhecer a família e criar mais credibilidade para o contato com o interno. Imagina só, lá dentro você falar: olha, eu estou visitando algumas famílias de vocês e temos orado e temos dado um apoio, um suporte. Automaticamente você vai abrir algumas portas a mais lá. Esse é o diferencial do MCA, do Ministério Carcerário, das outras igrejas. Porque as outras igrejas vão lá e pregam, 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 pregam. Só que a nossa intenção não é só pregar, é fazê-los conhecer a Bíblia, mas também fazer os familiares deles conhecer a Bíblia. Essa pode ser a porta de entrada para o evangelho e salvação para essas pessoas familiares, ok? Qual é o caminho para poder alcançar a família? Primeiro caminho é esse.
Os internos, vão entrar nos presídios e vão fazer visitas e vão cadastrar os presos. E aí, quando cadastrar os presos, começar a fazer esse atendimento ali, depois desse atendimento que nós estivermos fazendo com os internos, nós vamos poder ir e fazer o atendimento externo com os familiares. Você vai perceber que quando você for lá para fazer a visita interna, lá na porta, lá na recepção, tem um monte de famílias lá, que você já pode atendê-los, orar com eles e tentar marcar e agendar uma visita. Entendeu? Mas eu preciso sempre agendar uma visita. O que que eu posso fazer na primeira visita a esses familiares? Amados, eu não posso ir lá e já oferecer estudo bíblico. Eu tenho que ir lá e oferecer atenção espiritual, atendimento religioso. Mas no sentido de atendimento primeiro, atendimento humanitário. Eu não posso me atrasar quando eu marcar uma visita. Eu tenho que ser pontual. E não posso ir sozinho também. Amado, amada, não trabalhem sozinhos. Nesse contexto, não. Nem para visitar internamente os presos e nem para visitar externamente as famílias. Sempre acompanhados de dupla ou trio ou mais pessoas, tá bom? Tente gravar o nome das pessoas, chame as pessoas pelo nome, procure um ponto em comum para trabalhar com esses. Alguém falou alguma coisa? É, Aborde o motivo da visita. Por que que você foi fazer essa visita lá? Você foi por causa do Ministério Carcerário. Você está fazendo um trabalho com os presos, ou tem uma equipe fazendo um trabalho com os presos, e agora você está fazendo um trabalho também com os familiares. Explique o que que é o Ministério Carcerário, que é um trabalho voluntário, que trabalha com encarcerados e familiares. Peça permissão para fazer uma oração, finalize a visita e vá embora e marque já uma nova visita. Na segunda, o que que eu não posso, o que que eu não posso fazer lá? Amado, não pergunte a situação por que que a pessoa foi presa. Não faça visitas noturnas. Não use expressões igrejeiras. Eu estou falando lá na família, lá na casa do familiar. Não pergunte ou fale sobre assuntos que tragam vergonha e desconforto para a família. Não fique falando do preso. Não demore nessa visita. Não vá para fazer um sermão ou para dar um estudo bíblico já na primeira visita. Não despreze as perguntas ou as crenças que eles têm. Se você chegar lá, você vê santo pendurado para todo lado, respeite, simplesmente respeite, tá bom? Nunca. Se você chegou para fazer uma visita e você percebeu que estão bebendo, alguma coisa assim, fala que você volta em um outro momento, mas não desrespeite eles. Não prometa nenhum tipo de solução financeira, trabalho, solução social. Não prometa nada, 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 a não ser prometa que você vai voltar e vai visitar eles novamente, tá bom? Um outro ponto. O que fazer nas próximas visitas? Bom, depois que você fez a primeira visita, a segunda visita já é mais tranquila. Você vai ler uma passagem bíblica, vai fazer o cadastro da família, vai pedir permissão para tirar fotos com a família, entendeu? Vai fazer amizade. E aí sim, depois da primeira visita, aí você pode começar a inserir o contexto ali de a possibilidade de poder estudar a Bíblia com aquela família, tá bom? É, Quando eu for realizar tanto um estudo interno como externo, estude bem o tema que vai ser apresentado, por favor. Leia, faça o estudo em casa primeiro, entendeu? Por quê? Porque às vezes tem erro de impressão no estudo bíblico e você vai passar vergonha. Por quê? Porque você vai pedir para ler um texto e o texto vai estar fora de contexto, tá bom? Então estude o material antes de ir lá e apresentar o material para os detentos ou para os familiares, tá? Faça um cronograma de como vai ser a programação e divida as tarefas. Pode entrar com 4 pessoas? Divida as tarefas entre as 4 pessoas. Quem vai cantar, quem vai orar, quem vai passar o estudo, tá bom? Quem vai entregar. Então, assim, divida as tarefas para que todos possam participar com os dons que têm. Tá joia? Olha só que interessante isso daqui, ó. Eu me apropriei de algumas fotos do Joemir, de um trabalho que eles realizaram ali na placa. A Plaque, eles foram pioneiros aqui na região.
E eles têm feito um lindo trabalho e tem muita gente batizado lá. E aí eu peguei algumas fotos deles para mostrar para vocês que dá resultado dentro do presídio, assistência religiosa, estudos bíblicos sistemáticos, vai acontecer batismos e nós iremos continuar acompanhando esse grupo que foram batizados, tá bom? E nas famílias, visitar as famílias nos lares, envolvê-los nas igrejas locais, envolver os departamentos, Ministério da Criança, Ministério Infantil, o Desbravadores, Aventureiros, a igreja toda precisa dar assistência a essas famílias. Estudos bíblicos, você vai enxergar também batismos acontecendo. E aí vai acontecer um discipulado. E aí eu quero mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, a Vitória, que foi batizada, era irmã de um preso. A Flaviana era esposa de um preso. A Maria Luísa era mãe de um preso. E aí o preso, quando saiu na primeira temporada, ele foi visitar aonde? A igreja. E aí depois de quando ele chega no lar dele, ele estava estudando a Bíblia lá dentro, ele chega na casa dele, a família dele toda era adventista, porque aquelas três moças, era a mãe, a irmã e a esposa, todas as três foram batizadas. E ele também foi batizado. E agora toda a família trabalha em ações missionárias, discipulando outras pessoas. Olha que história bonita. Isso daí é o ministério carcerário. E esse é o trabalho ao qual você foi chamado para realizar aqui no estado de Goiás. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, porque a salvação está disponível para todos, independente do passado. Porque o que Deus quer fazer é reescrever um futuro através das novas escolhas no presente. E você é um instrumento de Deus para levar um novo futuro através do hoje, levar a oportunidade, a luz, ser Cristo na vida deles e levar para eles aí para que eles possam ter uma nova história escrita, porque simplesmente aceitaram a Cristo e viveram segundo a vontade de Cristo. Você recebeu Amém. esse chamado, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Aonde vocês estiverem, serão bênçãos, eu tenho certeza, e muitas pessoas serão alcançadas. Eu mostrei hoje aqui a história de uma família da Aplac, ali de Brasília. Mas as próximas reuniões nossas, nós vamos mostrar histórias nossas, porque nós já vamos começar o atendimento e vamos ter muitas pessoas salvas, muitas pessoas batizadas, e em nome de Jesus, muita gente será liberta, não das prisões, porque muitos vão continuar lá ainda, mas liberto do mal e do pecado em nome de Jesus. Você aceita esse chamado? Amém. Esse é o seu chamado. Em nome de Jesus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Ok? Nós vamos abrir agora para alguma pergunta que haja e depois nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Ô Sandro, você tem a listagem dos nomes das carteirinhas que estão prontas? Eu já enviei todas as carteirinhas, as que estão prontas. Tem algumas que ainda estão para ser enviadas para nós aqui. Hoje, o diretor responsável lá de Anápolis, que algumas, mesmo sendo daqui de Goiânia, eu enviei para ser feito em Anápolis, porque é onde a gente teve mais abertura no começo, né? E hoje ele deu um respaldo aqui para a gente que vai estar correndo atrás para enviar essas carteirinhas já o quanto antes. Acredito que amanhã ele já envia para nós aqui o resto que falta daquela primeira turma. Aliás, da segunda turma, né? Que da primeira turma eu já enviei algumas. Ok. E se tiver alguém aqui dentro que esteja conosco aqui nessa reunião e não entregou as documentações ainda, por favor, procure o Sandro para que possa fazer a sua carteirinha, porque com a carteirinha em mãos, as portas já estão abertas. Já podemos. Quando podemos começar, pastor? Ontem. Já podemos começar. Com a carteirinha em mão, nós já podemos começar. O que nós estamos tentando pleitear é a possibilidade de criar uma classe bíblica lá dentro, fazer alguns trabalhos diferenciados, porque o atendimento religioso já pode começar com a carteirinha em mãos, tá bom? Alguma dúvida? Nossa intenção, a nossa intenção é Tem uma montar pergunta uma aqui. igreja, montar uma igreja lá dentro. Ter anciões, diáconos, né? Para quando eles saírem, eles já terem uma ideia de como funciona a nossa igreja e já sair mais ou menos entendendo como que funciona a nossa igreja. Tá. Essa é a nossa intenção. E vamos para cima, vamos dar estudo e vamos alcançar eles. Quem falou aí que Tem uma tem. pergunta aqui. É eu, Cleomar. Pode falar, Cleomar. Tem uma situação
Tem um rapaz que ele tava lá no, ele tava no presídio, acho que era no Cepal. Aí quando ele saiu, ele procurou a nossa igreja. E aí a gente organizou umas coisas pra ele e tal, ele arrumou um emprego, tava trabalhando. Só que aí ele descobriram uma nova pendência dele. E aí pegaram ele e levaram de volta, tá preso de novo, tá lá no Cepal. A pergunta é o seguinte: essa pessoa, a gente chegando lá, ela vai procurar a gente, que ela conhece a gente. Como a gente se comportar diante dele, no caso? Bom, tá ouvindo? Ok. É o seguinte, quando você chegar lá e você tiver um conhecido lá, você não precisa fazer de conta que não conhece. Você Hum, cumprimenta e tal, só que você não vai dar um tratamento diferenciado para essas pessoas, entendeu? Porque pode ser que eu tenha entendi. alguém que eu conheço que está preso lá dentro. Eu vou chegar e eu vou virar as costas? Não. Eu vou cumprimentá-lo como cumprimentaria qualquer outro. E se ele começar a se aproximar demais e querer se aproveitar de uma situação, aí você falar, amigo, se eu começar a dar muita atenção, aí você vai rasgar o verbo. Amigo, se eu começar a dar muita atenção a você, eles vão bloquear minha vinda aqui achando que eu tenho um vínculo com você, eu não vou poder mais fazer algum trabalho aqui dentro. Pode rasgar o verbo. Se, por exemplo, se um preso chegar em você e falar assim, amigo, leva por favor uma mensagem para minha esposa, a sua resposta tem que ser, amigo, se eu fizer isso, eu não vou poder nunca mais entrar aqui dentro desse presídio. E aí eu não vou poder mais trabalhar, trazer essa mensagem, trazer a palavra, compartilhar a palavra. É isso que você quer? Eles mesmos vão falar, não, 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 amigo, tá tudo certo. Por quê? Porque eles lá dentro, eles se respeitam e eles gostam quando tem atendimento religioso, porque eles quase não recebem visita. E quando recebem uma visita religiosa, para eles é bom. Para a grande maioria, você vai perceber que eles vão beber da fonte daquilo que você está compartilhando, entendeu? Então você não precisa virar as costas. Basta você dar atenção para ele da forma que você daria para qualquer outro lá e tá tudo certo. Agora, se ele começar, porque pode ser que tenha um lá que você conheça que queira aproveitar da situação. Você fala, amigo, eu não posso dar uma atenção diferenciada para você, porque se eu fizer isso aqui, eu quero que você entenda. Se eu fizer isso, eu vou ser proibido de fazer o trabalho aqui dentro. Então, eu vou tratar todo mundo igual aqui, eu quero que você entenda isso. Explica, apenas explica e tá tudo certo, tá bom? Ok, ok, ok. Eu tenho uma pergunta. Eu quem? Fala seu nome aí. Diga, Janete. Janete, Oi, boa noite. pode falar. Então, na realidade, eu acho que são duas, mas eu creio que o pastor já meio que respondeu uma das perguntas. Uhum. É, no caso aí da pergunta do colega anterior, questão dele ter feito um trabalho, né? E a pessoa está novamente lá. No meu caso, eu já trabalhei no sistema prisional aqui, quase 6 anos. Então, eu conheço a boa parte dos agentes, tenho amizades, a boa parte, muitos até hoje, e vai correr o risco também de eu ter esse tipo de encontro lá, né? Porque às vezes o preso sai, volta, um segue a vida aqui fora, outros retorna. Eu creio que o tratamento vai ser da mesma forma, né? Como o senhor explanou aí, Isso mesmo. certo? Assim, quando você tiver uma oportunidade de falar com a pessoa, você explica para ela. Você fala assim, ó, olha, eu tenho, você sabe que eu te conheço e tal, mas eu não posso dar nenhum atendimento diferenciado do que os outros, porque se eles acharem que eu estou dando muita atenção para um, eu vou ser proibido de voltar aqui, entendeu? Então, na primeira oportunidade, se a pessoa está se aproximando demais, a primeira oportunidade você rasga o verbo, fala, porque às vezes por um detalhezinho desses aí eu não posso mais voltar, entendeu? Então, assim, rasga o verbo, fala, olha, Certo. é assim, assim, assado. Eu não posso dar muita atenção porque aqui dentro o atendimento tem que ser igual para todo mundo, tá? E tem mais, deixa eu falar uma coisa. Se eu tiver algum parentesco com alguém ali dentro, você vai ser impedido de entrar, tá? Nem a sua carteirinha para, por exemplo, se tiver algum parentesco, eles encontraram um parentesco seu com alguém ali, a sua carteirinha não vai ter acesso, entendeu? Então, se eu começar com muita proximidade com uma pessoa ou com uma ou outra pessoa, eles vão começar a analisar, porque eles são vivos. É lógico, é tudo pela segurança. E aí eles vão querer saber Uhum. por quê. O que está acontecendo? O que que tem? Qual é o seu relacionamento com essa pessoa, entendeu? O fato de eu ter trabalhado lá, isso aí me impede? Teletrabalhado? Não.
De forma alguma. A Não, única coisa que impediria você de trabalhar, de fazer o trabalho do Ministério Carcerário lá, é caso você tenha algum parentesco com alguém lá ou algum relacionamento com alguém lá dentro. Aí não pode ter, porque aí dá conflito de interesses, entendeu? certo. A outra pergunta, pastor, é sobre a questão das visitas, né? Vocês deixaram claro em questão de levar coisas, né? É, um exemplo assim, se a gente for fazer um trabalho no, um exemplo, no presídio feminino, quer fazer um trabalho voltado para as mulheres. O que a gente for levar tem que ser para todas. S- Se Sim. for alguma coisa para doação, tem que ser para todas, né? Um kit de Outra, higiene pessoal, por exemplo, tem que ser. não é você que dá, você vai ter que entregar para os agentes, entendeu? E os agentes vão fazer. Certo. Mesmo que você não tenha para todos, você vai falar assim: olha, eu tenho essa doação aqui, aí vocês veem o que faz. Por quê? Uhum, Porque a único que leva cesta básica, comida lá para dentro são os parentes. E se você tá certo. levando, o que que você é daquelas pessoas, entendeu? Então, tudo que nós Entendi. vamos dar tem que ser entregue para os agentes, tá bom? Eu não tenho Entendi. escova de dente para dar para todo mundo, mas eu tenho aqui um lote de 50 escovas de dente. Eu entrego para o agente. Olha, aqui faça como você achar por bem fazer, tá bom? Tá. Só para finalizar, a questão do trabalho. A gente pode desenvolver ao mesmo tempo o trabalho interno, né? Um dia lá que foi determinado para a gente ir. Nós vamos com a nossa equipe, aí tem a quantidade que pode entrar, e o restante pode ficar na parte interna, fazendo trabalho com os familiares. A parte Precisa de uma externa. Sim. autorização para isso? Não, não. Do lado de fora, vocês podem orar com as pessoas, conversar com eles, fazer um atendimento ali fora sem problema algum, entendeu? Para entrar, dependendo o bloco complexo que eu estou entrando, às vezes nós estamos com 8 pessoas, podem entrar dois grupos de quatro, entendeu? Não, não tem Certo, dúvida, pode ser dois grupos diferentes, tá bom? O que não pode é mais de 4 pessoas num grupo. Aí vocês vão ser direcionados para um lugar e eles vão ser direcionados para outro. Mas se quiser deixar uma parcela lá fora para atendimento, orando com as famílias e já pegando endereços para visitas, também pode. certo. Não, certinho. Ok? Obrigada. Alguém mais pediu aqui para fazer uma pergunta. Quem foi? Eu. A Ivana. Pode falar, Ivana. Pastor, eu queria saber se precisa, se seria bom se tivesse todo mundo com as camisetas. Boa pergunta, Ivana. Sim, seria interessante se todos. Eu até ia comentar sobre isso, anotei e acabei esquecendo. Seria interessante se todos tivessem um uniforme. Fazer a camiseta do Ministério Carcerário, porque é identificado. Olha, esse aqui é o grupo do Ministério Carcerário. Até mesmo quando você voltar lá para dar estudo bíblico, eles vão falar: opa, esse aí é aquele grupo que ensina a Bíblia de verdade, entendeu? Para não te confundir com aqueles outros que vão lá só para fazer barulho, entendeu? Então, seria muito interessante. Ah, nós não temos ainda as camisetas, nós temos a arte, nós podemos passar ao fornecedor para que vocês façam, tá bom? A gente pode até pleitear para vocês as camisetas para que saia um custo mais barato, só que a gente não consegue fazer camiseta para todo mundo. Então, cada um vai ter que assumir aí o seu custo. O preço da camiseta é em torno aí de uns R$ 30, 25 a R$ 30, entendeu? Ela pronta, a camiseta gola redonda, escrito Ministério Carcerário na frente. Quais são as cores? Branca ou cinza médio, não é cinza escurão para não ficar parecido com preto, porque é a cor dos agentes. E não precisa ser Aham. clarinho, pode ser um cinza médio, tá bom? Certo, é porque ficaria bem melhor, né? Bem mais visível Sim. e mais assim, eu acho, penso assim, respeitoso. Porque já que não pode outras cores, com a blusa seria melhor, né? E as cores não podem mesmo para não se identificar, por exemplo, você vai de amarela, você tá igual o preso. Aí eles precisam identificar separadamente, entendeu? Agora, se você quiser a camiseta, a gente vai ver quanto que ela sai, acho que é em torno de R$ 30. Se você quiser, você já manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp dizendo eu quero e o tamanho da sua camiseta, que aí nós vamos fazer uma relação das camisetas e nós mesmos vamos mandar fazer, tá bom? Lembrando que é R$ 35. 30 a 35, acho que é R$ 30. Vamos ver quanto que a gente consegue lá. Nem que a gente dê uma forcinha a mais aí para ficar no preço de R$ 30. E aí nós vamos mandar fazer essas camisetas e entregar para vocês, tá bom? Então nós vamos dar uma força nisso aí para tentar direcionar
porque aí a gente consegue um preço mais em conta. Porque às vezes você vai mandar fazer aí um grupo, uma quantidade menor, eles nem fazem ou vão cobrar aí 40, R$ 45, tá bom? Pô, só fazer uma Obrigada, pastor. observação aqui. O grupo é trancado. Por quê? Para não ficar mandando bom dia e tal, e quando chegar um assunto que realmente importa, vocês não acompanhar, Manda uma tá? mensagem. Então, manda no meu privado ou no privado da Alice, que aí a gente vai organizar. Eu tenho Vamos uma só. notícia para dar para vocês aqui, boa. Acabaram de me enviar aqui, ó. Vou até compartilhar a tela com vocês aqui, os nomes das pessoas que chegaram às credenciais novas. Não sei se vocês estão vendo aí. Acredito que todos estão no grupo, ou a maioria. Fecha a tela aí para não gerar ansiedade. A 17 minha chegou, a minha eu já vi Fala a aí. quantidade. 17 pessoas. 17 pessoas. Porque aí aqueles que não tá aí o nome falam, ainda não. Então não gera ansiedade. Só falar, 17 pessoas vão receber as credenciais que acabaram de chegar. Amigos, infelizmente nós dependemos da velocidade deles. Gostaríamos de ter todas as cartas, mas não depende da gente. Assim que chega a documentação nas nossas mãos, já vai para a mão deles. Mas, infelizmente, a gente fica aí à mercê da velocidade deles, ok? Alguma pergunta a mais? Alguém queira fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar, orar e eu deixar vocês descansar? Alô, pastor? Tô ouvindo. Joelma, você? Sim. Fala comigo, minha. É, já tem noção, da data que a gente vai fazer o programa aqui em Anápolis? Em Anápolis, vou alinhar com você no particular, beleza? Uhum. Você fala atendimento ou um programa para o grupo aí. Ela Não, quer já. já a entrada no presídio para a gente estar já Filha, trabalhando. se a carteirinha estiver pronta para cima, já as portas já estão abertas. Se a carteirinha não estiver pronta ainda, só podem ir aqueles com a carteirinha pronta, tá bom? A sua ficou pronta, viu, Pois é, Joel? aí a gente precisa também estar alinhado para saber o que, que a programação que vai ser dada lá dentro, se é o estudo bíblico, se Sim, ó, é por enquanto, o que está autorizado para nós? O trabalho religioso. A classe bíblica, eu estou aguardando a possibilidade e autorização. O que que é a classe bíblica? É eu ter vários estudos lá na mão deles, todo mundo com o estudo na mão, com a Bíblia na mão, sentadinho numa mesa escrevendo. Esse daí eu não consigo ainda, estou aguardando o retorno. O que que a gente consegue então, pastor? Aí vai depender do diretor aí, o Sandro vai alinhar depois com vocês o que a gente já conseguiu, mas é ir lá fazer o atendimento religioso. Tá com a carteirinha? Tô. Posso entrar? Posso. Quais são os dias que eu posso entrar? O diretor já vai definir qual é os dias que eu posso atender a penitenciária aí. E depois, aí eu vou lá e o que que eu vou fazer? Você, você vai dar o estudo bíblico, mas não vai conseguir colocar um estudo na mão de cada um. Vão ter É algumas. porque um tempo atrás, quando eu estava fazendo um trabalho lá, eu distribuí o livro, O Grande Conflito, para algumas pessoas, né, alguns líderes lá tá lendo, Uhum, que foi a psicóloga, né, pedagoga. Só que eles até nunca me deram retorno, porque eu estava em mãos mais de 800 livros. uhum. É, não. Aí eles não me deram, Filha, né? é um trabalho lento. Esse negócio de dar livro, de entrega. Isso é lento. Você não sabe a luta que foi a gente conseguir entrar com alguns livros aqui em Não, Goiás. mas antes do Covid, eu entregava em mãos, eu já entreguei 1.200 livros, né? Eu Não, mas passei o ano comprando, agora as regras mudaram. Agora eles estão cheios mudou tudo, né? cheio de regras. Tanto é que antes quem podia entrar agora está sendo barrado, entendeu? Beleza? Mas assim, Então, ó, o atendimento religioso está acontecendo normal já. Tá com a carteirinha na mão, eu posso já ir para lá. uhum, Posso. Posso fazer o atendimento? Posso. Aí você dá o estudo bíblico como se estivesse fazendo um sermão, entendeu? É do lado de aham. da cela. Alguns lugares é do lado de cada cela, alguns outros lugares é dentro do banho de sol. Vai depender de cada penitenciária de acordo com o alinhamento aí com o diretor, tá bom? Lá eu acho que vai ser no corredor. É no corredor também, também acontece muito, mas é daquele jeito que sempre fazia. É lendo texto bíblico, fazendo igual como se fosse sermão, tá bom?
Pois é, então com a credencial eu já posso ir lá e agendar a minha entrada lá, Já né, no pode, já sábado. pode já. E se tiver mais pessoas com a credencial, vocês podem entrar até com 4 pessoas, que isso aí é o regimento que determina, tá bom? Tá bom. Tá? Agora, quando tiver pronto para estabelecer as classes bíblicas, aí vai ser uma vitória, porque aí nós vamos botar todo mundo sentadinho, com o estudo na mão Amém. e a Bíblia na mão. Aí vai ser igual classe bíblica. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Tá certo. A Ellen Almeida, pode perguntar. Boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo. Boa A noite. minha dúvida já foi um pouco tirada nessa última resposta, nessa última pergunta, sobre como vai ser todo o procedimento mesmo, principalmente nesse primeiro contato antes de começar oficialmente a classe bíblica. É, o que a gente pode esperar, por exemplo? Serão 4 pessoas por bloco. Os agentes vão organizar os presos reunidos, todo mundo junto, ou a gente vai em Vai, de- determinados lugares, celas? vai depender do presídio. Tem presídio que eles vão colocar eles dentro de um, como eu fui visitar um dia atrás, e eles colocaram todos no banho de sol, e eu fiquei do lado de cada das grades, e aí tava todo mundo ali no banho de sol, 200 pessoas. Vai ter momento que você vai para o corredor das celas e você vai falar ali para umas 4, 5 celas de uma vez só e eles vão estar ouvindo, entendeu? Vai ter outros lugares que você vai ter acesso, como é aqueles que onde eles já estão sendo inseridos no contexto de trabalho, você vai ter acesso a eles, vai entrar dentro do banho de sol e vai poder falar olhando para eles, entendeu? Então depende de cada ambiente, qual é o bloco que você vai estar, qual é o presídio que você vai estar. Eu só digo o seguinte: se prepare para todos os ambientes. Tá? Por quê? Porque quando eu for fazer o trabalho, lá os agentes que vão me destinar. Quando eu chegar lá, eu vou ter que dar meu jeito de fazer o trabalho acontecer, tá bom? Um segundo ponto, para ajudar vocês, eu vou criar um roteirozinho para vocês, para cada ambiente desse que a gente imagina que possa ser, um roteirozinho de como, o que pode ser feito lá, para ajudar você a ter uma ideia e uma noção de uma sequenciazinha para seguir lá, tá bom? Para facilitar vocês, nós vamos colocar no grupo lá um roteirozinho. Ah, se você estiver dentro do banho de sol com os presos, faz isso, 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 isso. Se você estiver do lado de fora, faz isso, 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 tá bom? Nós vamos tentar ajudar dessa forma aí com um roteirozinho para vocês atenderem eles lá, tá bom? Por enquanto, a gente só vai atender as penitenciárias comuns mesmo, né? Que tem alguns presídios aqui no estado, que são presídios estaduais, regime RDD, né? Que são presídios de segurança máxima. E por enquanto, a gente não vai fazer esse trabalho com essas pessoas, mas a gente vai chegar nesses locais também, tá? Mas nós já temos bastante gente para trabalhar aí, já é bastante presídio. São quantos, Sandro? Mas quase 80. É em torno de 80 presídios para a gente trabalhar, espalhado por todo o estado aí. Nós já mapeamos todos os presídios e depois nós vamos passar uma listagem para vocês aí, tá bom? Podemos fechar? Só mais uma pergunta, se tiver, senão nós vamos já encerrar, orar e descansar. Eu vejo gente aí que já tem gente com sono, já fechando o olhinho já. Dormindo. A Ok? carteirinha serve em qualquer presídio? Qualquer presídio. A sua carteirinha é estadual. Ok, obrigado. Ok? Valeu, Amarildo. É isso? Gente. Foi uma benção estar com vocês. Espero que tenha esclarecido aí todos os anseios, tirado qualquer sentimento aí de ansiedade que você tenha ou alguma coisa assim, principalmente com a questão das revistas lá. Vou ser revistado, vou ter que tirar roupa. Como que vai ser? Essa é a parte mais vexatória. Graças a Deus, aqui no estado de Goiás nós não temos que passar por isso. Então vai ser lindo todo o trabalho que vai ser feito aí. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus conduza a sua vida e Ele possa direcionar todo o nosso trabalho aí. Quando você estiver lá dentro, lembre-se que você é o raio de luz que vai dissipar todas as trevas daquele ambiente, porque você é o representante do céu. Que Deus abençoe todo o seu trabalho e que muitas pessoas. Eu quero ver quando você já estiver lá, já começa a tirar fotos. Depois nós vamos abrir um lugar aí para que vocês possam enviar as fotos de vocês, tá bom? Mande as fotos, mande por Sandro aí para a gente compartilhar no Instagram do Ministério Carcerário. Se você não segue o Ministério Carcerário, siga lá.
tá bom? Para que você possa acompanhar tudo que vai acontecendo e as fotos que nós vamos compartilhando lá também. E queremos compartilhar suas fotos. Se você já estiver fazendo visita, já foi fazer visita, tire fotos do grupo, da equipe. Lembrando que, só um detalhezinho, a gente não pode entrar com equipamentos lá dentro. Então, toda foto que for tirada lá tem que ser mediante algum agente lá. Por isso, faça amizade com eles. Eles vão preparar as fotos, tem que cobrir o rosto dos presos, não pode mostrar o rosto dos presos e tal. Tem todos alguns detalhes que precisa ser levado em consideração, tá bom? Mas vai ser benção, eu tenho certeza que esse ano, em nome de Jesus, nós vamos avançar muito mais do que avançamos até aqui com o Ministério Carcerário, tá? Tá aí, Ministério Carcerário é mca.abc do Instagram. Se você não segue, segue a gente aí para que você possa acompanhar e a gente possa colocar suas fotinhas lá também para compartilhar aí todo esse trabalho que está sendo feito, tá? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está e vamos falar com o Papai do Céu. Oremos.